Agora, destaque internacional, aqui ao meu lado, Marcelo Favalli. Um dia de mais protestos na Argentina, não é isso, Favalli? E quais os motivos ou qual o motivo? Tem a ver com a aprovação de medidas do presidente Milei? Exatamente. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da tela. Milei deve estar com os dedos cruzados, roendo as unhas, acompanhando minuto a minuto de um debate que deve atravessar a madrugada no Senado argentino, por conta de uma aprovação de um projeto que foi bem robusto lá atrás, em dezembro do ano passado, e foi perdendo força, foi desidratando até chegar nessa metade de 2024. Antes da gente falar o que acontece dentro do Senado, vamos olhar para fora, porque foi, como o Thiago falou, uma jornada de intensos protestos, mais uma vez, muitos violentos. A gente tem as imagens que mostram aí um enorme cordão policial, o uso de gás lacrimogêneo para a dispersão de uma multidão que estava fazendo um coro na frente do prédio do Senado argentino, pedindo ali a não aprovação, tentando alcançar aí os corações da oposição para que este projeto não seja aprovado. Agora, vamos entender o que é o tal projeto Lei de Bases. Eu coloquei aqui numa lista, transformei numa tela para que a gente possa ver exatamente onde estava, para onde foi e para onde deve ir essa chamada Lei de Bases. A primeira vitória já começou no início do dia, porque o Javier Milei, o presidente, que é a espinha dorsal da elaboração dessa Lei de Bases, ele precisava de 37 senadores que sinalizassem ok para colocar isso na pauta do dia. Ele teve pelo menos o quórum mínimo. Já é uma sinalização. Muito importante a gente lembrar o que a gente fala desde o ano passado, Thiago. Javier Milei é o primeiro presidente argentino desde a redemocratização na Argentina que não tem maioria, nem na Câmara, nem no Senado. Isso nunca aconteceu com a direita, com os peronistas, agora com o superlibertário, é uma exceção. Então ele tem dificuldades de passar uma pauta, geralmente, e principalmente essa, difícil de engolir para parte da população argentina. Então ele já teve o quórum mínimo, já teve uma vitória importante. Vamos voltar no tempo para a gente entender a campanha que elegeu o Javier Milei em novembro, depois ele apresentou em dezembro, formalizou, a chamada Lei Ônibus. Tinha 664 artigos. Era mais fácil redesenhar a Constituição argentina, de tantas propostas ali e emendas constitucionais. Passou primeiro, claro, pela Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, em fevereiro. Não foi aprovada. Aí ele foi ali mudando, emagrecendo, tirando artigos que estavam sendo difíceis de engolir pela oposição e para quem estava no meio do caminho, inclusive a sua base aliada. Em abril houve a aprovação na Câmara dos Deputados. E agora, claro, chegou na Câmara Alta, no Senado, com 232 artigos. Vejam a diferença dos números. A tal Lei Ônibus, que teve que mudar de nome, perdeu 2/3 da sua composição original. Vamos dar uma olhada? Claro, eu não consigo trazer as 232 propostas aqui, mas eu fiz um resumo para que todo mundo entenda quais são as pedras do sapato aí, onde pode ir e onde não pode. Primeiro, o Executivo com poderes do Legislativo. Totalmente não. A diferença entre os poderes ainda vai permanecer na Argentina muito clara, porém, temas a respeito de privatizações, de acordo com a Lei de Bases, não será necessária a aprovação pelo Congresso. Vai ser uma decisão do Executivo, leia-se o presidente da Argentina. Incentivos a grandes investimentos por 30 anos. E aqui também a oposição está falando, mas vai ter muito incentivo, leia-se muitos benefícios, cortes de impostos. Os pobres vão pagar impostos e quem vem a aplicar dinheiro, com muito dinheiro no bolso, vai ter algumas regalias. E aí que o governo fala, é assim que nós vamos atrair o capital estrangeiro. Bom, havia um capítulo muito dolorido chamado de uma releitura previdenciária, que acabaria, por exemplo, com as aposentadorias por invalidez. Isso foi tirado da pauta. Isso é impopular, né? Totalmente para ver se impopular, passa, né? Então, isso aqui, por exemplo, foi tirado da pauta. E em paralelo das leis de bases, também está sendo discutido esta noite no Senado argentino uma reforma tributária. E aí, qual que é o caroço aí, ou fiapo de manga no meio dos dentes, que é a volta de um imposto que foi retirado pelos peronistas para assalariados e principalmente para aposentados. E isso continua. É uma discussão paralela, não está exatamente na espinha dorsal dessa chamada Lei de Bases. E se der certo,
esta aprovação, a tal lei de bases, vai ser a maior vitória do governo de Javier Milei nesses 6 primeiros meses de mandato. Tudo bem, ele tomou posse no final de novembro, mas vamos dar uma colher de chá, né? Dezembro é um momento de transição, férias. Vamos dizer que ele começa a valer realmente a partir de 1º de janeiro. Então, vamos contar 6 meses de governo. Ele teria a sua maior vitória nessa aprovação no Senado. Já passou pela Câmara Baixa. Agora, se ele perder, aqui, cara de tristonho do Javier Milei, ele só pode reapresentar isso daqui a um ano, de acordo com regras dentro do parlamento. Porque também, perder o jogo, vamos recomeçar amanhã? Não dá. Tem que esperar pelo menos 12 meses. Essa é a situação. Do lado de fora, uma tremenda gritaria. A oposição está fazendo um coro para tentar não passar. Estamos acompanhando minuto a minuto. Perfeito, e vai avançar madrugada, possivelmente. Não tem hora para acabar. Existe uma perspectiva que, na segunda metade da madrugada, talvez no amanhecer desta quinta-feira, a gente tenha alguma sinalização. Perfeito. Você trará amanhã no Jornal Jovem Pan outras informações. Valeu. Com certeza. Até amanhã. Tchau, tchau.